Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. Como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa ele só é possível porque a gente pode contar com alguns parceiros que são muito importantes para a gente. E aí, já cito aqui para você que inclusive nos acompanha aí pelo Spotify. Importante saber que nós temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos o apoio do Saberes, a Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. E aí nós estamos falando dos trabalhadores de educação da rede privada de todo o país. Temos também o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores aqui da rede pública do Distrito Federal. Temos aí o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores e aí da rede privada, que também do Distrito Federal. E também contamos com o apoio do Sebrae, parceiro importante aqui somando com a gente. Inclusive, você fica agora com esse anúncio do Sebrae aí. Você ouve, escreve, registra, dá voz, transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então esse foi o anúncio do Sebrae, e aí você pode já se inscrever nesse concurso, né, que o Sebrae está disponibilizando. Então é isso, e agora a gente começa, e eu já te peço para fazer aquilo que praticamente em todos os podcasts que você vai ver por aí, você vai ver a mesma recomendação. E que recomendação é essa? Se você não é inscrito ou inscrita, aproveita e se inscreve agora no canal, não custa nada. Aciona o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E também compartilhar o link desse programa aí nos seus grupos, né? Sobretudo nos grupos de WhatsApp, porque assim muito mais gente vai ficar sabendo da existência desse programa, desse conteúdo, desse programa dedicado à educação, esse podcast dedicado à educação. Então é isso, já fez tudo? Então vamos lá. Hoje a nossa conversa é com o Francisco Wellington Duarte. Ele que vem lá do Rio Grande do Norte, presidente do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior, de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Olha que nome grande. Isso. E ele está aqui agora para conversar com a gente. O Francisco Wellington, muito boa tarde, né? Estamos gravando aqui no começo da tarde. Você pode estar vendo aí à noite, pela manhã, qualquer hora. Mas obrigado pela sua audiência. Então, Wellington, seja muito bem-vindo. Obrigado aqui pela presença. Obrigado pelo convite, né? E estamos aqui à disposição para que sejamos bombardeados com perguntas. Pois é, a gente não vai bombardear, a gente vai só esclarecer algumas dúvidas, trazer informações para quem nos acompanha. Vamos lá. O podcast Educação em Destaque, uma das preocupações que a gente tem é trazer aí o que as entidades sindicais, o movimento sindical, o que ela vem pensando, vem atuando, porque afinal de contas é necessário que alguém articule a luta dos trabalhadores dessa área que é a educação. E o PROIFES é uma federação, portanto, de sindicatos de professores e professoras do Brasil inteiro, e as lutas são diferentes, mas chega um momento em que elas se juntam. E uma conquista aí recente de vocês foi exatamente o reajuste salarial, né, que vocês assinaram ano passado ali o acordo com o governo e está agora chegando aí nas contas dos professores. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre a efetivação desse acordo assinado no ano passado pelo PROIFES Federação junto ao governo federal. Olha, eu diria que foi mais uma saga, porque nosso acordo foi assinado em maio, o PROIFES assinou em maio do ano passado. Passamos o resto do ano na expectativa de entrar na lei orçamentária anual, entrou. Porém, aí preciso ficar muito claro, a dinâmica do parlamento empurrou esse acordo para 2025. Então, quando nós soubemos disso, nós conversamos com o governo, e conseguimos a publicação de um MP no dia 31 de dezembro. Por quê? Para garantir o ganho financeiro e também, evidentemente, os outros ganhos derivados desse acordo. Então, a gente fez esse movimento.
a MP foi publicada, e aí veio a segunda fase, que foi a de apressar a questão da implementação do acordo. E não foi fácil. Nós passamos o mês de fevereiro todo praticamente dentro do parlamento, conversando com os deputados e pedindo que houvesse, de fato, essa apreciação da MP, que agora é PL, né? Mas assim, sabe, Francisco, é importante citar que a dinâmica política acabou atrasando a efetivação desse acordo. É retroativo? Você vai receber agora em maio, retroativo a janeiro, perfeito. Mas a gente não pode deixar de destacar que foi a morosidade do parlamento a principal responsável pelo fato de que só em maio o professor tem acesso a esse benefício, que é o acordo salarial que a gente lutou tanto para conquistar. Então, para você que está nos acompanhando aí, é importante saber a dinâmica de como funciona a aprovação, por exemplo, da lei orçamentária, que é algo que deve acontecer ali no mês de dezembro, antes do Congresso sair de recesso. Então, normalmente, isso vai até 20 de dezembro e tal. E não aconteceu isso no ano passado. E aí o Congresso saiu de recesso, e é isso que o professor está falando. Na volta, ali já em fevereiro, foi necessário que a federação se mobilizasse, trouxesse gente aqui para Brasília, ficasse ali procurando os deputados, senadores e tudo mais, para saber quando que seria votado. Professor, como é que você avalia essa decisão política do Congresso, porque é uma decisão do Congresso, cabe a ele aprovar ou não o orçamento, de não ter feito isso no ano passado e precisar levar esse tempo todo para a aprovação da LOA? Sem querer correr o risco de ser taxado de radical, mas a dinâmica se estabelece a partir da questão das emendas secretas. Eu não diria nem secreta, mas as emendas parlamentares. É um processo que vem desde 2015, ele foi se acirrando e agora o parlamento, incrivelmente, tem um poder sobre o orçamento que nenhum país no mundo tem. Então é inacreditável que agora nós tenhamos que ter a perspectiva de ter mais de 50 bilhões de reais de orçamento nas mãos de emendas parlamentares. E aí, o jogo dessas emendas parlamentares, houve uma intervenção do STF, estava tudo problema político no ano passado, e aí nós fomos prejudicados por essa queda de braço entre o governo e o parlamento utilizando-se das armas políticas que dispõe, isso aí é inegável, não tem o que fazer, e acabou vitimando os servidores públicos federais. Para mim, a principal vítima é o povo, porque o orçamento, ao ser liberado só a partir do terceiro, quarto mês, prejudica demais a população mais pobre. Para mim, essa é o grande atingido, mas também atinge os servidores públicos, 1 milhão de servidores públicos que esperavam já em 1º de janeiro ter não apenas o reajuste salarial, mas a implementação das mudanças de carreira que foram acordadas por vários segmentos. Professor, como é que foi essa relação com a base? Porque, imagina, o professor está lá, ele é representado pelo sindicato, ele tomou conhecimento, vocês deram a conhecer a toda a base de que um acordo foi assinado, havia previsão de que ele se tornasse efetivo já a partir ali de 1º de janeiro, e, no entanto, a gente estava chegando no mês de abril e nada. Então, como é que vocês dialogaram com a base nesse momento? Houve pressão por parte da base? Como é que foi essa relação com a base? Pressão, claro que houve, porque o professor viu do mês de maio ao mês de dezembro a construção desse acordo para ser vivenciado a partir de 1º de janeiro e, de repente, o parlamento entra em recesso sem o reajuste. Tinha um MP, mas aí qual é a perspectiva que você vai ter com relação a esse MP? Tem uns prazos da MP. A gente ficava sempre naquela expectativa. E tem as vivandeiras sindicais que adoram a dizer que tudo vai dar errado. E quando a pessoa está irritada e alguém chega perto dela e diz que tudo vai dar errado, é mais provável que ela aceite o discurso do que vai dar errado do que ela aceite o discurso de que estamos lutando para dar certo. Então foi isso que aconteceu. Mas eu creio que, pelo menos na base da federação, os sindicatos, não é que houve uma compreensão, porque é incompreensível, vou logo dizendo. Mas houve a percepção de que a luta do PROIFES tinha uma perspectiva positiva, porque, afinal de contas, a gente estava pressionando o parlamento de uma forma ou de outra. Tá, e como é que foi a recepção dentro do parlamento, nesse diálogo de vocês com os senadores, com os deputados, nesse período ali que antecedeu a aprovação da LOA? Como é que foi a receptividade desses parlamentares à demanda apresentada pela federação? Olha, a gente precisa dizer uma coisa, nós somos uma federação sindical.
Tá? Então a gente luta pela corporação. Ponto. Evidentemente que quando você está nesse estágio de luta, que é a aprovação de um orçamento, o campo de luta é o parlamento. Você precisa entender isso. Tá, você pode fazer protesto e tal, mas o campo de luta efetivo é o parlamento. E aí você tem que dialogar com todas as correntes. Não tem como você escapar, né? E o PROIFES fez isso muito bem. Dialogou com todos os segmentos. Os deputados foram esmagadoramente, eu diria que nenhum nos recebeu mal. Nós somos respeitosos, porém convictos do que somos e do que alguns são. Mas nesse ponto, a federação ela tem que se dedicar a efetivar o que ela está propondo. E o que a gente estava propondo era a aprovação da LOA para que os professores pudessem receber isso. Eu acho que isso foi um sucesso. Eu acho que o parlamento reconheceu o papel do PROIFES. Eu acho que o parlamento sabe que o PROIFES ele pode negociar, pode radicalizar em algum momento, pode, mas a preferência nesse momento pelo campo de luta era o parlamento. E isso eu acho que foi um sucesso, eu diria. Tá. Professor, então, saindo agora, porque já está conquistado, o dinheiro está chegando aí nas contas dos professores, então a federação fez essa luta no ano passado e o resultado está se efetivando agora. Pergunto, e aí, 2025 para o PROIFES Federação, quais são os desafios? O que vocês estão pensando? O que está projetado para esse ano pela federação? Primeiro eu quero dizer que o PROIFES não se mexe por jornada de luta. A luta do PROIFES é permanente. Quando você vê os efeitos financeiros do acordo que nós assinamos em primeiro lugar, tem as outras temáticas que atingem o grosso dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Quais são esses? A discussão que está tendo agora, por exemplo, no futuro das IFES, né? É a discussão que foi colocada há pouco tempo atrás num evento que lá em Santa Catarina, esteve presente a SBPC, a ABC, que tem um documento acerca disso. Eu acho que o futuro das universidades é o futuro da sua organização interna. E isso tem muito a ver com o futuro dos professores, porque é a relação laboral. Então, o PROIFES está dentro dessa discussão. O PROIFES está participando do BRICS sindical. Estamos, inclusive, 2 documentos da área de saúde e da área de ecologia estão sendo produzidos por representantes da federação. Quer dizer, é uma pauta que já se alarga um pouco. Tem ainda a questão do orçamento das IFES para 2026, porque nós sabemos que a questão de luta política orçamentária, ela começa no ano anterior. Então a gente vai manter esse ano todo essa perspectiva de luta. Tem a questão da COP30, que o PROIFES ainda está se movimentando para poder participar da COP30. Ou seja, Francisco, tem muita coisa. Tá? Mas o principal é dizer que o PROIFES não para. Toda a temática que está sendo colocada, o PROIFES se movimenta. Agora mesmo nós tivemos a reunião do Conselho Deliberativo, foi determinado para esse parlamento, nosso parlamento interno, essa discussão, inclusive uma discussão sobre a questão do Estado moderno e a sua organização, o impacto dela nas políticas públicas, consequentemente, dentro das universidades e institutos federais. Professor, uma das situações que se colocam sempre quando se discute sobre a universidade brasileira hoje tem a ver com a evasão. Muita gente, ainda tem muita gente entrando, mas as pessoas não permanecem. Os jovens estão saindo ali antes de concluírem os seus cursos. Isso é objeto de debate na federação? Como é que vocês encaram esse problema? Nesse nosso Conselho Deliberativo, esse último, passamos o dia debatendo isso. São opiniões diversas, algumas divergentes, outras convergentes. A minha opinião é de que nós temos que olhar essa questão do enfraquecimento do ensino dentro das universidades e até institutos federais, passa pela desigualdade social. O pé está lá. A desigualdade social empurra o aluno para a sobrevivência diária. Então esse aluno, praticamente, ele é excluído da universidade, não por ele. E essa coisa de a universidade hoje em dia não dá dinheiro. A universidade nunca foi criada para dar dinheiro, mas para dar conhecimento. Mas as pessoas tinham a perspectiva de entrar na universidade, pegar aquele conhecimento, voltar para o mercado, e aquele mercado ofereceria, de uma forma ou de outra, possibilidade dele se situar no campo de trabalho. Hoje em dia, com a crise do capital gigantesca, as opções para o jovem, elas se estreitaram. Então, e num país de desigualdades sociais, o jovem do Rio Grande do Sul ele tem uma perspectiva diferente do jovem do Nordeste. E você querer que um jovem que hoje
está ou no Uber, ou está é motoboy, na faixa de 19, 20 anos, que trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Aí você diz, não, entra aqui na universidade. Como é que esse jovem vai fazer a universidade? Como é que esse jovem... E outra coisa, mesmo que ele faça a universidade, qual é a perspectiva que ele tem ao sair da universidade? Numa economia desindustrializada, numa economia que não lhe oferece nada. Então a gente tem que pensar nisso, o projeto está pensando nisso, nós vamos fazer estamos planejando fazer um curso de formação sindical, cuja base do primeiro curso é a questão do Estado moderno e a sua relação com as políticas públicas, obviamente as universidades estão dentro, para que os dirigentes sindicais passem a entender o movimento do capital, para que a gente possa debater isso com nossa base, inclusive com a sociedade local, né? No mês de março, aconteceu no sindicato lá, que é afiliado à federação, o sindicato lá de Santa Catarina, né? A PUFSC Sindical, que é o sindicato dos docentes da Universidade Federal de Santa Catarina, discutindo exatamente o documento da ABC, a Academia Brasileira de Ciências, e que discute ali o futuro da universidade, o que se quer para a universidade, o que se pensa para a universidade. Você esteve presente lá no evento. A minha questão é, o que se debateu ali? Como é que você sentiu de parte da comunidade presente ali, da comunidade acadêmica, né? Sobretudo docentes que estavam naquele debate? Como é que foi a recepção a esse documento da ABC e como é que a federação dialoga com o documento e quais são os principais elementos contidos no documento da ABC? Olha, o documento da ABC ela faz uma análise em perspectiva da situação das universidades e dos institutos federais. A nossa participação lá inclusive causou alguma estranheza, porque segundo foi dito lá, era a primeira vez que um sindicato enfrentava esse debate junto com duas entidades que são ligadas ao pensamento científico mais do topo, né? Que é a SBPC e a ABC. E nós estivemos lá e dialogamos e debatemos de forma bastante qualitativa. Então a gente foi até elogiado lá pelo pessoal da ABC, da SBPC e tal. Qual é a perspectiva do PROIFES? Bom, a gente pode fazer o seguinte, nós não vamos discutir, porque essa é a discussão governamental, e a gente vai ficar só na questão de classe, de categoria no caso. E aí o documento ele pode se transformar num projeto de lei. O documento da ABC é muito bom do ponto de vista de leitura. O que ele propõe é muito, eu diria, exige um debate aprofundado, que vai ser acalorado, inclusive. Mas se a gente não fizer isso, esse documento pode se transformar numa proposta, a proposta vai ao parlamento e depois de aprovado, o projeto vai se pronunciar, depois que o leite estiver entornado, nós vamos fazer o quê? Então acho que é por isso que o projeto participa, está instigando, está querendo produzir um seminário em Brasília sobre isso, né? E se esse seminário der certo, e eu acho que vai dar, abre-se o caminho para que essa discussão se amplie para envolver todos os segmentos. Andifes, Conif, Uni, ANPG, SBPC, ABC, todos os setores e segmentos, Ministério da Educação, CESU, CETEC, todos os segmentos que têm o interesse em debater a Universidade do Futuro. Gente, o futuro está aí na porta, né? E a gente não pode deixar que esse futuro chegue sem a gente estar preparado. E ali, naquele público, eu estou falando do plenário mesmo, sei lá, um grupo de professores, como é que você sentiu a reação deles a esse documento, a esse debate que vocês fizeram? Porque uma coisa é como as entidades, né, pensam e apresentam o tema, enfim, um assunto. Uma outra é como a comunidade recebe. Como é que você percebeu a recepção dos professores a esse documento? Como é que você mede o grau de percepção do professor? Primeiro, que ele é instigado a debater. Se não houver debate, se tiver uma ou duas observações, aí você percebe que o debate não... Se você tem muitas posições divergentes, é sinal que o debate fez efeito. E foi o que nós tivemos lá. Posições colocadas lá, contrárias, algumas contrárias ao documento, mas que mostraram o acerto da PUFSC em fazer esse debate. Porque, na verdade, Francisco, o que o PROIFES quer não é ser o condutor e nem o idealizador de nada. O nosso propósito é instigar o debate. Nosso CD, nosso Conselho Deliberativo, nossa diretoria, fazer um documento instigador que faça com que os sindicatos federados debatam nas suas bases, fazer um documento final que inclusive, expresse o conjunto das discussões, porque a gente quer se posicionar.
O professor precisa saber o que a Federação de Sindicatos pensa sobre a Universidade do Futuro. Por quê? Ah, mas isso aí não tem nada a ver com salário. Tem. Porque a organização do trabalho, a forma como lidamos com o aparelho estatal que está mudando a olhos vistos, a forma como o governo hoje está se situando, não é só esse governo, qualquer governo, se situou com relação à questão fiscal, isso tem impacto direto no nosso salário, na nossa estrutura de trabalho e na nossa vida, obviamente. Então, você falou antes que no âmbito do Proifes se discute a possibilidade, então, de organizar um seminário para aprofundar a discussão sobre esse documento e que esse seminário pode acontecer aqui em Brasília. Isso. Já tem mais elementos que pode trazer aqui para a gente, para que nossa audiência possa ficar atenta aí para o que vai acontecer? Eu não, vou deixar para fazer uma surpresa. Não vou dizer nada não, viu? Mas eu diria a vocês o seguinte, essa movimentação precisava, evidentemente, passar pela diretoria, passou. Essa movimentação, nós comunicamos ao CD que foi realizada, foi muito bem-vinda e agora nós estamos disparando os primeiros passos para a construção disso. O evento será em Brasília. Agora, o formato, as datas, essa coisa, a gente precisa de uma construção, porque não envolve só o Proifes, nenhum outro sindicato. Envolve uma série de entidades que precisam ter uma convergência de datas, uma convergência de interesses. O que significa que a gente tem um motivo aí para você voltar aqui em breve para contar os detalhes da organização desse seminário. Rapaz, eu espero que esse seminário ocorra até o fim do meu mandato, né? Que vai ser em janeiro de 2027, mas eu acho que vai sair antes. Vai sair antes, com certeza. Então, para você que está nos acompanhando aí até agora, se você chegou por aqui e não se inscreveu ainda no canal, aproveita, faz isso agora. Aciona o sininho também ali para você ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Como eu já falei, você sabe, a gente sobe conteúdo toda sexta-feira ao meio-dia. E mais, você pode compartilhar então o link desse programa, dessa conversa aqui com o professor Wellington, aí nos seus grupos de WhatsApp, para que mais gente possa tomar conhecimento da existência dessa conversa, saber mais sobre o Proifes Federação, o que eles estão pensando aí para os docentes das universidades e dos institutos federais. Então é isso, retomando aqui a nossa conversa. Professor, você falou também que no planejamento para 2025 vocês estão considerando aí a participação na COP30. Então, quem procura se informar mais sobre a COP não está encontrando muitas brechas, muitas possibilidades ali. Por enquanto, ainda é uma ação muito do governo federal, ainda não chegou muito para as entidades. Então, como é que vocês vão romper esse bloqueio, se organizar e participar enquanto entidade desse evento que é da maior importância? Olha, cara, é uma pergunta bastante interessante, porque como você disse, como é que você vai fazer um evento agora em novembro, né? Não me engano. Novembro. E, assim, as entidades tentam saber como é que você vai se estruturar para chegar lá, participar, que tipo de participação vai ser, e não há nenhuma movimentação concreta por parte do governo. Ah, mas o principal idealizador da COP30 no Brasil é o governo federal. É que tem mais interesse. O Proifes Federação participa desses estudos. Nós recentemente recebemos um material das centrais falando sobre a questão da ecologia, o impacto que isso causa. Inclusive no preâmbulo, acho que no primeiro parágrafo, tem uma informação da OIT que 40% dos empregos no mundo hoje tem relação direta com o meio ambiente. Então, você partindo disso já percebe a importância do evento. Mas, infelizmente, eu não sei porquê, isso aí é uma coisa que o governo deveria explicar, né? Não sei porquê ainda não foi concretizado, feito todo um aparato para que a gente pudesse se estruturar. Qual é o problema disso, Francisco? Quanto mais próximo fica do evento, para que você possa se estruturar, fica impeditivo os preços. Porque a gente não vai voando, nem tem teletransporte. A gente vai de meios de transporte. A gente não vai se hospedar dentro do rio. A gente vai procurar uma estrutura. E aí a gente precisa saber como a gente vai fazer isso, quantas pessoas poderão ir, que tipo de evento nós vamos participar. E sem essa estrutura exposta, a gente não tem como saber. Mas a gente está, como diria lá no Rio Grande do Norte, cutucando o governo. Pois é, para você que está nos acompanhando aí, a COP30 é um evento muito importante que vai discutir exatamente a questão ambiental, que todo mundo sabe como que tem sido impactada essa questão no mundo todo. É um problema, enfim, que está no mundo, está colocado, precisa ser discutido. Acontece aí esse debate em várias partes do mundo e ela chegou para o Brasil agora com esse número de 30, embora seja em 2025, a gente está discutindo a COP30 e
o governo tem demonstrado até aqui uma certa dificuldade de estabelecer um diálogo com as entidades para se pensar, inclusive, numa COP que seja mais participativa, que não seja só uma ação de governo. Até porque se o problema afeta a todos, é fundamental que todos participem. E aí o professor está falando do interesse do Proifes em participar, mas que ainda não tem encontrado aí os meios para fazê-lo. E me permita, isso alimenta as vivandeiras sindicais de rechaçar a COP30 como uma ação política de rechaço. Nós achamos que sair da COP30, desconsiderá-la, é um equívoco sem tamanho, porque os efeitos serão sentidos mais adiante. E é interessante isso que você fala, porque a região amazônica, ali em Belém mesmo, já tem muitas entidades da sociedade civil se organizando para fazer uma espécie de COP paralela. Pois é. Porque é importante debater, é necessário debater, e não adianta você fazer de conta que não existe. Pelo contrário, você tem que se informar cada vez mais para saber como ter uma ação ali efetiva. Professor, todo ano também o Proifes realiza um encontro nacional, não é isso? E qual que é a proposta para esse ano? Já sabe onde vai acontecer? Quando vai acontecer? Quais são os assuntos principais? O que está em vista aí de vocês em relação ao encontro nacional do Proifes? Olha, o encontro nacional vai ser realizado em Florianópolis, né? No final de julho, início de agosto. A temática, nós temos os eixos temáticos, né, de discussão. Aí está direitos humanos, está a organização sindical, está a questão de assuntos educacionais, né? De ciência e tecnologia, são temas que nós vamos tratar entre os delegados eleitos e convidados. Desse conjunto de eixos vai surgir uma orientação, um plano. Eu não gosto muito de plano de luta, eu gosto mais de plano de trabalho, porque o trabalho é luta. Então, um plano de trabalho que será posteriormente incorporada pelo CD, que vai ser o Conselho Deliberativo, que se realizará depois, para que cada diretoria e cada sindicato possa saber como é que a gente vai atuar para 2026. No final de julho, início de agosto, em Florianópolis, o encontro do Proifes Federação. Isso. Professor, o Proifes também tem uma atuação internacional, né? Vocês se articulam aí com entidades internacionais e participam de eventos. E fala um pouco para a nossa audiência também sobre essa atuação internacional da federação. Rapaz, a gente, anos atrás, foi decidido que nós teríamos essa pauta internacional, né? Mas a Federação de Sindicatos do Brasil, sim, mas a questão da educação, ela está permeada no mundo todo, né? Nós fazemos parte da IEAL, que é Instituto Internacional de Educação na América Latina. Obviamente, as discussões sobre educação na América Latina passam por todas as variáveis colocadas para o professor na América Latina, e são variáveis muito pesadas, né? Tem o caso do Equador, temos o caso da Argentina, né? Muito pesado lá a situação para os professores. Nós temos a Internacional de Educação, né? Nós participamos também dos encontros. Mas sabe o que é, Francisco? O interessante é que você acaba tendo uma visão global não é da educação, uma visão global de como o professor está situado nesse caos chamado capitalismo. E fazemos parte da CPLP, que é a Confederação de Língua Portuguesa, né? E é muito importante também para conhecer a realidade dos países da África que falam língua portuguesa e que têm muitas dificuldades, inclusive de sobrevivência no mundo sindical. Não vou deixar de aproveitar, então, a sua presença aqui para falar sobre algo que acaba de acontecer, né? A gente está gravando esse programa aqui no dia 24 de abril. E na semana passada o governo norte-americano, né, estadunidense ali de Donald Trump, resolveu investir contra as universidades e agora se propondo ali a cortar repasse. Claro, a Harvard é uma universidade privada, mas enfim, o governo faz um aporte de recursos ali, ele está se negando a fazer isso em nome de interesses bastante discutíveis. E aí eu lhe pergunto como é que você analisa isso e nesse caso, considerando que o Proifes tem essa atuação internacional, como é que esse debate é feito na federação com relação a esse tipo de ataque desse governo, no caso do governo Donald Trump, à universidade? É porque eu acho interessante, olhando para você aqui, as universidades brasileiras são acusadas de doutrinação, né? Chamam doutrinadores, essa coisa toda, essa falácia que permeia a extrema-direita. E o que é que um governo de direita faz?
com a universidade privada, inclusive. Não é a universidade pública. Ele intervém de forma a torná-la inviabilizada do ponto de vista de custeio. Essa é a verdadeira doutrinação. Ele usa o recurso financeiro para tolher a liberdade acadêmica das universidades. A universidade é um campo aberto. Cabe tudo. O termo universidade já é isso. A gente vê com muita preocupação, a gente tem mantido contato com vários segmentos, não é só em Harvard, tem outras universidades. As universidades menores, inclusive, elas estão se autocensurando. Só para completar, então, essa ideia, Harvard, inclusive, foi a que reagiu, Sim. Não é? Então, com o reitor que se colocou contrário a essa posição do governo. Mas Colômbia, por exemplo, já tinha... Pois é, a gente está falando... Tem muitas universidades privadas lá nos Estados Unidos fazendo autocensura. Quem sabe o que é que significa isso? Né? Um aparelhamento de um determinado setor ideológico do Estado sobre um campo de saber que é a universidade. No Brasil nós temos isso, gente? Por favor, né? Essa coisa da doutrinação, ela já vem há algum tempo, né? Ainda hoje mesmo, os youtubers da extrema-direita ficam com essa ladainha sem fim. Mas eu diria a vocês que o que está acontecendo nos Estados Unidos é o que efetivamente poderia acontecer aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, como as universidades estão públicas, diretamente relacionadas com orçamento, pode haver sim um ataque direto e frontal com o domínio do orçamento e a redução, como houve entre 2017 e 2022, do recurso da universidade, que chegou a 2022 com o mesmo orçamento de 2010. E como enfrentar, então? Lá em Harvard é uma universidade com muito recurso. Então, assim, se o governo deixar de fazer aquele repasse, que é simbólico praticamente, a universidade vai continuar, não é um problema. As menores, como você falou, já estão se submetendo. Aqui no Brasil, se a gente retomasse o cenário que a gente tinha ali até 2022... caso isso venha a acontecer, como reagir a isso? Olha, ou melhor, como evitar que isso aconteça? É isso que eu queria dizer. Eu acho que reagir é tarde demais. A gente viu o que a gente passou agora, é perseguição ideológica dentro das universidades, viu? Do governo e dos seus asseclas. Estrangulamento orçamentário. Praticamente a universidade foi reduzida a escombros. A gente está falando em 2025... O processo de recuperação orçamentária das IFES, que ainda é muito ruim, muito falho, muito cheio de problemas, remonta ao escombro universitário. Então a gente está reconstruindo o que foi destruído, literalmente. Sou professor universitário há 30 anos, portanto eu vivenciei vários períodos muito de seca orçamentária, mas igual esse que aconteceu agora, e a gente não vai passar pano. Agora, tem que se evitar. A melhor forma de se evitar, Francisco, na minha opinião, é fazer um amplo movimento democrático, plural, em que a gente defenda a democracia. Porque na democracia, qualquer que seja o governo democrático, há a possibilidade de resistência do ponto de vista político. Né? Num regime autoritário, como o que nós vivenciamos agora recentemente, a nossa defensiva é de sobrevivência. É diferente. Uma coisa é você sobreviver. E aí você vai para a parte mais negativa desse processo político. Outra coisa é você resistir e ir para o embate com um governo democrático, fazendo todo tipo de posicionamento político, inclusive, se for o caso, fazendo greve. Né? Então, num regime fechado, como foi o de 2019 a 2022, muitos setores se abstiveram de fazer greve, né? Se silenciaram, a gente ainda participou de alguns movimentos, mas era muito difícil. Porque havia sempre a espada de Damocles na cabeça dos sindicatos. Na perspectiva do que você está falando, dessa participação, dessa organização, até para impedir, para evitar que o pior aconteça, nós temos aí atualmente o debate sobre o Plano Nacional de Educação. O plano foi prorrogado, a validade dele esgota agora dia 31 de dezembro de 2025, portanto esse ano tem que ser aprovado um novo Plano Nacional de Educação. Como é que vocês estão acompanhando isso na federação e o que é possível fazer de debate para que a gente possa ter a educação de fato como instrumento aí de transformação da sociedade na perspectiva do desenvolvimento e da emancipação dos mais pobres, daqueles que mais precisam? Na verdade, nós não estamos acompanhando, nós estamos participando. O PROIFES é partícipe do Fórum Nacional da Educação. Nosso diretor de Assuntos Educacionais está participando na construção do Plano Nacional de Educação, o professor Bebeto, que ele é inclusive presidente da PUSC.
Então a gente está lá. Os relatos que o Bebeto faz, o Carlos Alberto, o Bebeto, não são nada positivos. Há um forte posicionamento para a mercantilização do ensino ser absolutamente colocada como eixo principal. E aí as forças políticas que se contrapõem a isso, elas têm tido muita dificuldade de fazer frente a esse processo. O PROEIF está nessa linha de fazer frente, porque, na verdade, quando a gente fala em Plano Nacional de Educação, você pode dizer, o que é que as universidades e institutos federais têm a ver com isso? Onde é a base da educação? Onde é que está o aluno que vai entrar na universidade? Gente, se a gente não fizer uma luta lá na base da educação, nós vamos perder gerações e mais gerações de pessoas que poderiam entrar na universidade. Então, aí agora, como não tem perspectiva nenhuma, nem econômica, nem social, você prefere se entregar a uma forma de trabalho desumana. Eu tenho 62 anos, acho desumano um jovem, eu falo muito do Rio Grande do Norte, que sai de casa de 6, 7 horas da manhã, pega uma moto, passa o dia fazendo entregas. Qual é a vida útil desse jovem quando ele tiver 25, 30 anos? Ele está esgotado. E o conhecimento? Então ele vai passar para que esfera é o que Marx chamava de exército industrial de reserva. Eu até chamo de exército civilizatório de reserva, porque você vai ficar afastado de qualquer esfera da acumulação, não tem emprego, você vai ficar, não vou falar empreendedorismo, mas não é nem o profissional liberal, é aquele cara autônomo, que vai vendendo as coisas e sobrevivendo. Mas é assim que a gente quer a vida da gente, é assim que a gente quer a vida para o nosso filho, de sobrevivente? Fica essa pergunta para as pessoas que apostam nesse tipo de futuro. E com essa pergunta do professor Wellington, então a gente encerra o nosso programa. Foi rápido, né? Rapaz. Foi rápido, então a gente agradece aqui o professor Wellington pela presença mais uma vez aqui no podcast Educação em Destaque. Ele vai voltar porque precisa falar mais sobre o seminário que vai ser organizado aqui em Brasília para discutir esse documento da ABC, sobre o qual já fizemos referência antes. E para você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. Wellington, uma palavrinha final aí para o nosso povo, deixando na pergunta. Eu gostei do café. O café estava bem gostoso. Então, quando a gente voltar aqui, vai ter outro café para o professor Wellington. E você que nos acompanhou aí, tomando um cafezinho também, muito obrigado pela audiência. Próxima semana a gente está de volta. Grande abraço, até lá e tchau, tchau.